Oi, pessoal. Continuação do vídeo passado. Se você não assistiu, volta, assiste o vídeo anterior. Mas só uma continuação um pouco de como é a questão do doutorado ou mestrado, a pós-graduação no exterior em relação às aulas de inglês e tal. Porque, na verdade, eu quis dar uma continuação porque isso remete muito à próxima pergunta, porque uma pessoa me perguntou se eu tinha bolsa Fulbright, que é uma bolsa do próprio governo americano, que ele concede a alguns alunos a oportunidade de vir tanto aqui estudar nos Estados Unidos, quanto ir para outros países estudar. Mas aí a minha resposta é eu não sou bolsista da Fulbright, que é essa bolsa maravilhosa, na verdade é uma bolsa bem boa mesmo. Eu não sou, infelizmente, eu não sou bolsista. Eu vejo muitas pessoas perguntando como é a minha bolsa, como é isso. Eu já expliquei em outros vídeos que, na verdade, eu não sou bolsista. O tipo de recurso que eu tenho não é uma bolsa de estudos. Apesar que eu talvez terei outras bolsas de estudos, fica para próximos vídeos, outros assuntos. Mas, por enquanto, eu sou Teaching Assistant, que é uma posição que a universidade concede a todo aluno de doutorado. O que acontece? A universidade, ela precisa de alunos, de professores. As aulas aqui, o sistema de aulas são muito diferentes do Brasil. Vamos supor, na faculdade, o professor, ele tem no máximo 50 alunos numa sala de aula. Eu acho que no máximo. Perdão. Tipo uns 50 alunos, dependendo da federal, 60 alunos dentro de uma sala de aula. Claro que isso depende de universidade para universidade. As universidades padrão no Brasil, existe aqui tanto particular quanto federal, tem esse sistema de uma sala menor, então você conhece todo mundo. E aqui nos Estados Unidos já é diferente. Nos Estados Unidos as salas de aula são enormes mesmo, com capacidade de até 250 pessoas. Então, o professor para aquela disciplina, ele que dá aula, né, ele vai dar a disciplina para 200 alunos. Eu já cheguei a dar aula a ser teaching assistant, assistente, né, desse professor de uma disciplina que tinha capacidade para 250 alunos. Aí, o que acontece? Para que essas disciplinas tenham, na verdade, como que eu posso dizer? As disciplinas são boas. É como se fosse uma palestra, né? Quando tem trocentas pessoas juntas numa sala de aula. Assim são as aulas aqui, para os alunos, né? Na graduação, não na pós-graduação. Pós-graduação é outra história. Mas quando está na graduação, o conteúdo que você vai pegar é um conteúdo bom. Mas se não tem algo a mais, esse conteúdo se perde. Então, o que acontece? Nós, os Teaching Assistant, a nossa função é pegar esse conteúdo que o professor passou e dar uma nova aula, mas de um jeito diferente. Então, o que acontece? Esses 250 alunos são divididos em uma nova sala de aula, com capacidade no máximo para 25 alunos. Então, por exemplo, todo semestre, dependendo se eu pego uma disciplina que seja de discussão, eu vou ter 3 turmas para fazer essas discussões. Então, vamos supor que o professor está falando, ele deu uma aula sobre aquecimento global ou mudanças climáticas. Aí ele falou da parte teórica, todo o conceito científico e tal. Aí o que é a minha função? A minha função é pegar um artigo sobre um pesquisador que está fazendo uma pesquisa com aquecimento global, mudanças climáticas no Ártico. Então, ou vamos dizer assim, que ele está estudando o efeito do aquecimento global numa comunidade de primatas na América do Sul. Então, tipo assim, eu vou pegar esse artigo e detalhar esse artigo com os alunos. E aí onde vem toda aquela discussão da base teórica também para o aquecimento global, mas também quais são as causas, efeitos, perspectivas dos alunos, o que eles têm visto no jornal. Então, tipo, a gente faz um debate, um mini debate em relação ao que já foi discutido na aula para aquela semana. Então, assim, basicamente esse é o meu trabalho. E isso trabalhando dessa forma como Teaching Assistant, ou no caso como assistente de ensino, eu recebo da universidade, eu recebo por mês, não posso até falar, em torno de $2.000, e esse valor é o que me permite me manter, que é o que? Alugar, né, lugar para viver, e comida, transporte e tudo mais, entendeu? E eu recebo da universidade. E eu também recebo a Tuition Waiver, que é o quê? Que é tipo como se fosse assim,
Eu já falei que, mencionei antes, que na verdade as universidades americanas são todas pagas, independente de ser estadual ou particular, ou federal, né? São todas pagas. Então o que acontece? Em vez de eu ter que pagar o valor da minha mensalidade do doutorado, eu não preciso pagar. Como eu trabalho, dou aula, eu recebo de graça essa mensalidade. De graça, entre aspas, porque eu trabalho. E é um trabalho até bacana, porque querendo não vai pro meu currículo, que eu dou aula, sou assistente de ensino e tal. Tá sendo bacana, entendeu? Até agora. E eu amo dar aula, então pra mim, tranquilíssimo. Eu acho muito interessante. Então, por que isso liga ao vídeo passado sobre inglês? Porque se eu não tivesse uma capacidade de me comunicar em inglês, eu não iria conseguir pegar uma teaching assistantship. Eles não iriam me oferecer. Porque assim que você entra no curso, na tua pós-graduação, você tem a opção de ir no Office of International Students, que seria como se fosse um escritório dos estudantes internacionais. Você tem essa opção de ir lá fazer uma prova. Se você passa naquela prova oral, eles vão te oferecer a teaching assistantship, sem você ter que fazer nenhum cursinho de inglês, nem nada. Então foi o que aconteceu comigo. Aí eu consegui dar aula, eu consegui me manter um bom relacionamento com os alunos e tal, porque isso é importante. Se eu chegasse lá no primeiro dia de aula e o meu inglês não fosse bom, e eu me embaralhasse toda na hora de comunicar e falar, os alunos iriam reclamar, eu provavelmente não ia continuar. Então assim, é importante você ter o inglês, para que você tenha sucesso na sua pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então eu acho que focar no inglês, se você tem vontade de vir pra cá, às vezes vale a pena você não se apressar, mas ter certeza de que o teu inglês tá bacana, que você tá conseguindo prosseguir, pra que você seja capaz de, na verdade, vir e ser bem sucedido. Eu vou ser sincera, de toda a minha turma, na época que eu entrei no mestrado, que hoje estou no doutorado, todo mundo tinha um inglês muito bom. Assim, muito bom em que sentido? Todo mundo se comunicava, todo mundo, até as pessoas que eram latinas, né? Tinha uma amiga minha do Peru, que normalmente quem fala espanhol tem uma dificuldade com o inglês. E mesmo assim o inglês dela era muito bom. O sotaque, sabe? Eu conseguia entender muito bem, sem falhas e tal. Então, assim, eu acho que o inglês é algo que é uma base, porque você tá vindo para outro país. Você tem que se aperfeiçoar para se dar bem e ter sucesso em tudo que você fizer por aqui. Então, assim, o inglês é bacana, vale a pena focar para que as oportunidades aqui nunca sejam perdidas, para que você realmente consiga se dar bem e ser bem sucedido. E aí, assim, uma continuação também que eu falei que ia mencionar, uma outra pergunta, é em relação à aplicação. Se eu tive que aplicar para Teaching Assistantship. Como eu já mencionei, na verdade, você pode pedir a Teaching Assistantship na hora que você está aplicando. Que foi o que eu fiz. Você tem que fazer uma carta, normalmente, na hora qualquer universidade você vai fazer uma carta escrevendo por que você quer estudar naquela universidade, né? E aí eu lembro que eu fiz, falei de tudo que eu já tinha feito, e no último parágrafo eu coloquei embaixo, né? Que eu aprecio a possibilidade de receber a Teaching Assistantship, porque aí eu falei, porque eu gosto de dar aulas e seria fundamental no meu sucesso acadêmico, entendeu? E aí, coloquei. Então, assim, só que eu acho que isso até é um pouco irrelevante, porque na maioria das universidades eles vão te oferecer de todo jeito a Teaching Assistantship. Então, eu acho que esse é o assunto em relação a Teaching Assistantship, em inglês. Aí eu acho que hoje encerro um pouco esse assunto. Eu vou tentar para o próximo vídeo estar gravando em relação ao processo em si do mestrado ao perdão, do processo do mestrado ao doutorado, e eu vou tentar também estar gravando como foi o meu processo, passo a passo, tá? Eu acho que muita gente tem curiosidade, apesar de eu já ter falado um pouquinho em cada vídeo, quem acompanha mesmo sabe já de todo o processo, mas eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo, acho que vai ser até um pouco longo, mas vai valer a pena. Então, assim, se você tem dúvida ou qualquer outra questão em relação a todo esse processo, deixa a tua dúvida, a tua questão aqui embaixo, que eu vou estar sempre tentando resolver. Tentando responder e gravar um vídeo em forma de vídeo. Gravar um vídeo em forma de vídeo. Não, em gravar um vídeo em forma de resposta pra vocês. Até o próximo vídeo.